pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Vamos fazer leitura de um texto bíblico aqui para nós explanar ele um pouco, né? Mateus 9:17. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Nós vamos comentar um pouco a Bíblia aqui, porque nós conhecemos as Sagradas Escrituras, né? E quanto mais eu vejo os textos dentro das Escrituras que falam de Jesus, mais eu me apaixono por Jesus. Porque notem bem a simplicidade, a forma de colocar as palavras, né? Alcançava a todos, no geral. Porque se os, não é mesmo, mais humildes entendiam, os doutores da lei entendiam com poucas palavras. Por quê? Porque eles eram entendidos do assunto e assim Jesus não perdia ninguém nos seus sermões. Servia tanto para a esquerda quanto para a direita, seus sermões. E Jesus, ele era realmente humilde de coração, né? Porque ele, sendo, né, o Todo-Poderoso, porque ele diz nas Escrituras, quando o discípulo dele vem até ele e pergunta, escuta, mas nós queremos saber quem é Deus, nós queremos conhecer a Deus, mas quem está vendo a mim está vendo a Deus. São ambos trabalhando para o mesmo propósito, né? Então diz o texto aqui, que nós lemos aqui, que Jesus estava ensinando e daí ele diz, olha, ninguém pega, não é, um odre, não é, velho e põe dentro dele um vinho novo. Porque há um rompimento daí. Ele se rasga, né? E o que era um odre? Se sacrificava um animal e pegava, não é, o couro das coxas de trás do animal, ambas as coxas, se fazia isto. Então, eram duas peças, se unificava, se costurava, né? Se costurava em volta, toda a volta. E depois se pegava o próprio couro que sobrava e se pontilhava aqui, uma, duas, três. Vai se pontilhando segundo a necessidade. Né? E depois pegava-se um barbante, uma corda fina, e se passava por aqui, fora. Ficava muito parecido com se fosse uma bolsa média de mulher com a alça, vamos dizer assim. Aí se calculava mais ou menos a estatura da mulher ou do homem que iria levar e se, não é, carregava ali, né, esses odres, eles eram feitos, né, com pele de carneiro ou de ovelha. Se carregava ali, além do vinho, né, se carregava água, se carregava azeite, se carregava leite, carregavam-se outras coisas ali. E Jesus, ele era e é até hoje um excelente observador. Jesus começou a observar, né, que os homens, quando pegavam o vinho velho e colocavam nos odres novos, se rompia o couro, se rasgava o couro.
Por que que se rasgava o couro quando se colocava? Porque quando havia fermentação ali, aí não aguentava a pressão quando eles colocavam o vinho ali. E então pega-se o velho, usa para vinho velho. Pega o novo, que aguenta mais a pressão, e usa para o vinho novo, porque o vinho novo ele vai entrar em processo de fermentação, né, até chegar no ponto de ser um vinho com teor alcoólico. Então, é como se fosse hoje, né? Se pegar e tomar suco de uva, o teor alcoólico é mínimo. É pouco, tem que tomar muito. Para sentir o efeito do vinho, é um pouco, né? Tem que tomar muito. Mas se você pegar o vinho com teor alcoólico, você não precisa pegar e tomar muita coisa não, para você já sentir que não está bem. E ainda mais o vinho dos judeus lá, né? As vinhas deles era tudo ao sul de Israel, porque pegava mais sol, então o vinho deles tinha um teor alcoólico muito alto. Então Jesus fez esse comparativo, né? E a Bíblia fala a respeito também de homens que tomaram vinho com teor alcoólico alto. Um porque foi dado e enganado, né? Porque Ló foi enganado pelas filhas dele. Elas deram vinho e embriagaram a Ló, né? Mas, no entanto, se Ló não tivesse tomado o vinho, ele não teria feito o que fez, porque ele se embriagou com o vinho, com teor alcoólico muito alto, tomou demais. Outro que a Bíblia comenta a respeito é o próprio Noé. O que Noé fez depois que terminou o dilúvio? Nos conta a Escritura Sagrada. O que ele fez? Plantou uma vinha. Plantou uma vinha e depois tomou o vinho com teor alcoólico alto. Ele se embriagou, aí estando embriagado fez besteira. Quem não conhece, tirou a roupa, depois desmaiou, depois foi achado pelo filho dele, né? E assim vai. E nos dias de hoje, o se embriagar com este vinho forte causa mais problema ainda, né? Porque hoje em dia tem automóveis, tem gente que bebe demais e dirige, aí causa acidente. Uma família do outro lado estava indo tudo bem, daqui a pouco volta não é mesmo, com problemas físicos para casa, outros nem voltam, vão ao cemitério, né? Aí tem gente que pega esse texto aqui e diz que Jesus era beberrão. Só vou comentar isso com vocês. Tinha 2 tipos de vinho, não é? Em João ali, 2, quando fala ali, que ali naquela festa dos judeus ali, diz que faltou o vinho na festa, não sei se do meio para frente ou do meio para trás, aproximado do fim da festa. Faltou o vinho, né? O que era uma vergonha para os judeus ter calculado mal e ter faltado vinho. Aí diz as Escrituras Sagradas que os servos foram até a Maria explicar a situação, a festa está em andamento e tal. E faltou o vinho, porque os judeus eles tinham costume com eles, quando havia o casamento, a festa, durava 7 dias a festa de casamento.
Então nós não temos, né, um relato, vamos dizer assim, exato de quando faltou o vinho, mas a Bíblia fala que faltou o vinho. Então a mãe de Jesus, Maria, ela olha para os servos e diz assim: olha, vocês vão até Jesus e façam tudo quanto Jesus mandar. Né? Então aqueles servos pegaram, né, aquelas tretas, e as tretas, cada treta cabia, as do judeu cabiam algo em torno de 100 litros. Então 100 vezes 6, 600 litros aproximadamente ali de vinho. E tinha terminado. Aí eles fizeram o que a Maria mandou, foram até Jesus. A Bíblia diz que Jesus mandou eles encher, né, aquelas tretas, e que levassem até o mestre-sala. Né? O mestre-sala, ele era um construtor teológico, e que dessem para ele provar o vinho, esse trabalho que ele exercitava, melhor dizendo. É como se fosse um degustador hoje, mas era uma profissão que existia na época. E daí ele provava e aprovava ou reprovava. Então ele chama o dono da festa, né, e diz assim para o dono da festa: escuta, de costume se dá o vinho bom, né, o novo primeiro, e depois, porque o novo também tem um teor alcoólico mais fraco, então quando as pessoas já não estão totalmente lúcidas, se tomar demais, dá-se o vinho ruim. E eu noto dizer para o noivo que tu fez ao contrário aqui. Tu serviu ao contrário aqui. Por quê? Porque pegou e o vinho que Jesus tinha transformado era melhor do que o outro vinho. Então isso nos alegra muito, né? Porque diz que foi o primeiro milagre, né, que Jesus fez ali em Cana da Galileia, transformar água em vinho. Bom, meus amigos do YouTube, eu peço a vocês então que se inscrevam no canal, que dê o seu clique. E no demais, fé em Deus e fé na vida.